galera. Certo, gente, olha só. A gente vai para uma parte do livro, tá, de arte de vocês, que fala sobre cores. Ok? Qual a relação entre elas, se é possível o sentimento através das cores, tá? Isso a gente vai dar uma olhada rápida, tá? Os vídeos serão rápidos. Uma coisa que eu digo para vocês, só uma observação rapidinho. Vocês pausem os vídeos quando tiver alguma coisa escrita, tá? Para melhor visualizar, vocês entenderem melhor, tá? Ok? Vamos lá. Certo? A cor. Gente, olha só. Até mesmo o fundo do vídeo ele tá com umas cores bem interessantes. Tá? Então, com a cor, a gente pode ter uma gama incrível, tá, de possibilidades. Olha só, a colorimetria desenvolve métodos de qualificação de cor e estuda o tom, a saturação e a intensidade. Se vocês observarem no celular de vocês, ou no computador, na TV, tem no menu em imagem cor, né? Então você vê o tom da cor, se ela é mais forte, ela é mais fraca, a saturação, se as cores vão se misturar ou não, e a intensidade, se elas vão ficar muito mais vivas ou não, tá ok? Então assim, a gente vai ver as cores primárias, tá? Tem no livro de vocês também, que vocês podem estar dando uma observada rapidinho, que o vermelho que eu coloquei aqui, na realidade, vamos colocar ele como sendo o primeiro aqui, na verdade o vermelho ele não é uma cor primária. Por que a gente coloca o vermelho como uma cor primária? Porque a cor primária real, que é o magenta, a gente quase não consegue ele na natureza, tá? Por pigmento. Tem a diferença de cor luz e cor pigmento. Pigmento é tinta, é coloração de cabelo, sabe? A coloração de qualquer material que é palpável, que é real, né? A diferença de cor luz é a cor que provém da luz do sol, irradiado de uma lâmpada, de alguma coisa. Uma lâmpada colorida e assim vai, um LED e assim vai. Tem essas diferenças. Então na natureza o magenta a gente quase não consegue, tá? Então a gente coloca como o vermelho. Então as cores primárias são essas três que nós temos, o amarelo, o vermelho e o azul, certo? Cores secundárias. Gente, olha só, parece até chato a gente falar de cor secundária, mas tem que ter. Primária, secundária, terciária, cores neutras, cores quentes e frias e assim vai. A gente vai dar uma olhada. Observe nessa plaquinha, nessa primeira aqui, quais são as cores secundárias, como a gente pode misturar as cores primárias para obter as cores terciárias. Gente, olha só, imaginem só que as secundárias, as terciárias vão muito além dessas três, ok? Muito além. O espectro visível do olho humano, ele consegue ver até 8.000 tons diferentes, tá? Então é algo bem mais abrangente, bem mais incrível do que a gente possa imaginar, certo? As cores terciárias. As cores terciárias resultam da mistura das cores primárias ou duas cores secundárias. Então, bem nesse painel que eu coloquei aqui, você tem as cores primárias, certo? Todas elas definidas. As cores secundárias, eu vou marcar bem aqui, certo? E as cores terciárias, que ficam entre um e outro. A mistura, então, entre uma primária e uma secundária, ou duas secundárias, resulta em uma cor terciária, que não necessariamente ficaria na gama ou na paleta de cores das primárias. Pode ser totalmente diferente. As cores neutras. As cores neutras já são aquelas cores terciárias misturado com uma cor que traria um aspecto de sobriedade, né? Então a gente pode ter aqui o bege, né? O café e o bronze na mesma paleta de cores. Vocês podem observar, elas não mudam tanto, somente como a paleta de cor vai ver a luminosidade delas. Então elas são neutras, elas não são nem quentes nem frias, elas não têm aquela cor muito elevada. Do branco ao preto, você tem, digamos, aquela
aquela saturação, né? Ela de claro ela vai ficando escura, ou de escura ela vai ficando clara, né? Aqui. Então você tem nas cores neutras essa classificação. Professor, como é que eu posso então pegar um azul escuro e transformar um azul claro? Aí você vem aqui, você pega o branco, que é uma cor neutra, e mistura, né, resultando num azul mais claro. Por isso aí, se eu quiser escurecer ele, se você quiser deixar ele mais escuro, mas não tão vivo, você utiliza o preto, certo? E assim vai, para todas as cores a sequência é a mesma. Cores quentes e frias. Gente, cores quentes e frias, elas são bem interessantes, porque você tem dentro das cores primárias e secundárias as cores quentes. As cores frias já ficam para as cores terciárias, com a diferença do verde e do laranja, que elas são cores quentes, tá? Bem quentes. E vocês reparem que deste lado aqui eu marquei, né, o verde limão, tá? Porque ele é considerado uma cor fria. Olha só, dependendo de como você misture esse verde, você obtém uma tonalidade totalmente diferente no aspecto da cor. Então você pode ter um azul, um verde limão muito forte, o que a gente até muda a nomenclatura dele, o nome dele para verde cana, né? Aquele verde aquele verde muito, muito forte, que a gente chama até de verde fluorescente também, tá? E em relação ao laranja, você também, como você mistura, todos eles, a base é o azul e o amarelo, vermelho e o amarelo. A base principal ali é o amarelo. Quanto mais amarelo você coloca, mais quente fica a cor. Nessa tabela 2 aqui, ó, nessa figura 2 que eu marquei, a gente faz a divisão, né, das cores frias, a noite representando, né, e o sol representando as cores quentes, tá? Só para vocês terem uma ideia de como a gente pode também utilizar na arte. O que são essas cores frias, essas cores quentes? Olha só, essas cores quentes são aquelas mais vivas, a que pressupõe ter mais energia, a que chama a atenção no olhar. Automaticamente você chega e olha, nossa, que cor, né? Aquela cor muito, muito forte. As cores frias são aquelas mais pálidas, aquelas cores que não chamam tão a atenção. São bonitas, mas não chama tanto a atenção. Ó, as cores frias dão a sensação de calma, de tranquilidade. Então, professor, de que modo a gente pode utilizar essas cores em casa? Por exemplo, um quarto que você utilize uma cor ciano, né, como a gente chama esse azul bem aqui, o ciano, uma cor geralmente atribuída à criança, à calmaria, né? Você tem um local de sobriedade, é bom para um escritório, né? Professor, se eu quiser pintar com rosa, que é uma cor quente, aí com um quarto de menina, ou como é que eu posso colocar, para um escritório onde você tenha uma sala de vídeo, ou qualquer uma outra coisa que chame mais a atenção, ok? Certo, olha só, a gente chega ao fim do vídeo, os vídeos estão curtos, como eu falei antes, dê uma pausa, leem, observem bem as imagens, ok? A gente segue para a próxima, tá?